na parte de domingo, curando um paralítico. Vamos abrir a Bíblia? Abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 e vamos ver então os versos 1 até o verso 12. Leia comigo. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Quando Jesus chegava numa cidade, a multidão se aglomerava. A notícia se espalhava. Era Deus na terra. Era o Messias. Ele veio ungido pelo Espírito Santo. Ele era possuído pelo Espírito Santo. E ele levava a verdade, mas levava também a cura, a libertação. E o verso 3, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. 4 homens trouxeram um paralítico. A casa estava tão apinhada de gente que eles não podiam entrar. Então eles não desistiram. Eles procuraram um meio de chegar até Jesus. Eles subiram no telhado. Eles descobriram um pedaço do telhado. Vejam a fé. Não somente a fé do paralítico, mas a fé dos 4 amigos que o carregavam. Queridos, é muito bom quando nós temos amigos que também têm fé em Jesus Cristo, que nos ajudam. Eles exerceram uma fé sobrenatural. E o verso 4 diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Imagine somente a cena. De repente, pedaços do telhado começam a cair na frente de Jesus, e ele olha para cima e lá ele vê 4 rostos que carregavam o paralítico. E eles descem então um tipo de maca com o paralítico, descem até Jesus Cristo. O verso 4 termina dizendo, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, veja, não somente a fé do paralítico, mas a fé dos 4 amigos também. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados do paralítico. Por muitos anos, este paralítico estava sofrendo por pecados, culpa de pecados cometidos, sentindo que a situação em que ele estava, de enfermidade, de paralisia, poderia muito bem ser um resultado dos seus próprios pecados. Então acompanhava este paralítico o senso de culpa. E Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, percebeu, entendeu o que se passava na mente do paralítico. Por isso Jesus começou dizendo, filho, perdoados estão os teus pecados. Mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Mais importante do que ser curado de uma paralisia é a salvação eterna. E Jesus Cristo começou pelo que é mais importante. Filho, perdoados estão os teus pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus perdoava pecados porque Jesus é Deus. Jesus é Deus 100%. E Jesus se tornou homem 100%. E o verso 6, e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Sempre no meio da multidão existiam inimigos de Jesus. Escribas, doutores da lei que estavam ali não para aprenderem de Jesus, mas para espreitarem, para espiarem, para armar ciladas contra Jesus. O que eles queriam era a morte de Jesus. Queridos, estes homens ouviram dos lábios de Jesus as palavras, filho, perdoados estão os teus pecados. Este foi um prato cheio para os inimigos de Jesus. Por isso eles exclamaram, indignados, quem pode perdoar pecados senão Deus? Exatamente. Somente Deus pode perdoar pecados. Pastores não podem perdoar pecados. O Papa não pode perdoar pecados.
Os padres sacerdotes romanos não podem perdoar pecados, somente Deus. E então, por que Jesus estava perdoando pecados? Porque Jesus é Deus. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus não é um Deus de segunda classe. Não é um Deus que não é eterno. Não é um Deus que não existiu na eternidade. Jesus é Deus. E quando nós falamos Deus, estamos falando de um ser eterno, existente por si mesmo, incriado. Por isso, aqui diz o verso 8, e Jesus conhecendo logo em seu espírito, porque o Espírito Santo mostrava e revelava para Jesus o que estava na mente daqueles inimigos de Jesus. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Queridos, Jesus Cristo veio para libertar pessoas pecadoras das garras de Satanás. Satanás é a doença, Satanás é a miséria deste mundo. Jesus Cristo veio para trazer libertação naquele tempo e hoje também, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está disposto a falar para você, meu querido irmão que está enfermo, deitado numa cama. Jesus está disposto a falar para você: levanta-te e anda. E o verso 12, e levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Queridos, este relato aqui da cura do paralítico é uma prova de que Jesus é Deus. Não porque ele curou o paralítico, porque outros servos de Deus curaram também doentes. Eliseu curou a lepra de Naamã, ressuscitou mortos, e eles eram seres pecadores como você e eu. Então a cura do paralítico não era um sinal de que Jesus é Deus. Mas quando ele disse: perdoados estão os teus pecados, esta é uma evidência de que Jesus é Deus. O homem não conseguia andar, portanto seus 4 amigos tiveram que carregá-lo até Jesus. Depois que abriram o telhado e ajudaram o homem a descer até Jesus, o mestre viu a fé deles. Como alguém pode enxergar a fé? Assim como o amor, a fé se torna visível por meio de ações, como ilustra claramente a persistência dos amigos. A necessidade física do homem era a mais evidente. No entanto, as primeiras palavras pronunciadas por Jesus se referem ao perdão dos pecados. O homem não disse uma palavra sequer durante toda a cena. Em vez disso, os líderes religiosos se opuseram mentalmente ao que Jesus tinha acabado de dizer. Eles consideraram suas palavras como blasfemas, ofensivas a Deus, por supostamente assumirem prerrogativas que pertencem somente a Deus. Jesus enfrentou os oponentes no próprio terreno deles, usando um estilo de argumentação que era bastante típico dos rabinos, conhecido como do menor para o maior. Uma coisa é dizer que os pecados de uma pessoa são perdoados. Outra coisa é realmente fazer um paralítico andar. Se Jesus era capaz de fazer aquele homem andar pelo poder de Deus, então sua reivindicação de perdoar pecados estava confirmada. Jesus é Deus. Em Miqueias capítulo 6, 6 a 8. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Aqui diz, vamos ler o verso 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É isto que Deus pede de você. Como esse texto de Miqueias explica o que estava acontecendo entre Jesus e aqueles líderes? Aqueles líderes eram muito hipócritas. Eles consideravam os rigores da lei, eles criaram mandamentos para tornar a lei de Deus mais pesada,
mas eles não tinham misericórdia, não tinham bondade, não tinham compaixão. Por isso aqui no verso 8, Miqueias 6:8 está declarando: e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Aqueles líderes tinham perdido de vista o que era realmente muito importante aos olhos de Deus: a justiça, a misericórdia, a humildade. Estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham de Deus que ficaram cegos para a obra que Cristo estava realizando diante dos olhos deles. Aqueles homens não mudaram sua percepção sobre Jesus, embora ele tivesse dado evidências de que veio de Deus. Jesus mostrou que era capaz de ler a mente deles, o que já não era pouca coisa, e curou o paralítico na presença deles de forma que não podiam negar. Como evitar a armadilha em que aqueles homens caíram? Ficaram obcecados com as formas religiosas e perderam de vista o que realmente importava. Como isso pode se aplicar a você e a mim? Queridos, em Tiago capítulo 1, verso 27, diz que a religião pura e verdadeira é ajudar os órfãos, estender a mão para as viúvas, para os necessitados. Esta é a religião pura e verdadeira. Será que você e eu estamos praticando a religião verdadeira? Será que nós estamos somente crendo nas doutrinas de Jesus, nas doutrinas bíblicas? E talvez esteja nos faltando o que é mais importante? O quê? A justiça, a misericórdia, a humildade, o estender da mão? Queridos, naquele tempo existia perseguição. Eles perseguiram a Jesus porque Jesus era um representante de Deus, vivia aquilo que pregava. A perseguição daquele tempo, ela vai se repetir agora no tempo do fim. A igreja vai perseguir a igreja. Os membros, o remanescente fiel, será perseguido pelos mornos, pelos apostatados, pelos que estão compromissados com o mundo. A perseguição já começou. Eu posso sentir na minha pele a perseguição. Eu sei o que é ser perseguido e proibido de pregar. Mas, queridos, o Espírito Santo esteve com Jesus, o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está com todo aquele que humildemente buscar o batismo do Espírito Santo e viver a verdade presente e se dispuser a ser um instrumento nas mãos de Deus para pregar, para anunciar a verdade presente, as 3 mensagens angélicas, que a misericórdia de Jesus, que a bondade de Jesus, o desejo de ajudar os necessitados e os doentes, isto se revele na sua vida e na minha também. Que sejamos as mãos de Jesus estendendo-se aos necessitados. Aleluia.